A universidade parece um sonho que foi sonhado pelos meus avós, que foi sonhado pelos meus pais e que foi sonhado por mim. E esse sonho, ele tem um passado, mas ele também tem um presente. E pode começar comigo, assim também como começa com diversas outras pessoas. Quando eu penso em cotas raciais, eu penso muito em transformação e eu penso também em coletividade. Porque é sempre importante lembrar daqueles que vieram antes da gente, do quanto eles lutaram para que a gente pudesse estar aqui presente. E de como a gente subverte e como a gente habita de forma muito potente um lugar que não era para ser nosso, né? A universidade sempre pertenceu à branquitude. E é nítido como ocupar ela é extremamente revolucionário. Eu sou Samai, tenho 24 anos, nasci em Brasília e me formei no final de 2021 em Relações Internacionais, aqui pela Universidade de Brasília, UNB. E nesse tempo que eu estive aqui estudando Relações Internacionais, eu fiz parte do LACRE, que é o Laboratório de Estudos Afrocentrados em Relações Internacionais, e pude contribuir um pouquinho para a história de um projeto que é, enfim, tão importante para a vida de todos os estudantes negros e negras que passam por lá. E como foi a sua experiência ao entrar na UNB? A minha experiência ao entrar na UNB foi difícil, mas eu acredito que foi a experiência comum que grande parte dos estudantes e estudantes negras e negros que ingressam nesse espaço vivem, né? Porque a gente sofre um choque no primeiro momento de perceber que a grande maioria dos nossos colegas tem uma condição social diferente da nossa, a grande maioria são brancos, a grande maioria já vem falando vários idiomas e tiveram uma educação de muita qualidade no ensino médio e que faz com que a gente se sinta inferior a eles, em muitos contextos, principalmente na área de relações internacionais, que é super importante a gente conhecer outras línguas, conhecer outras culturas e trazer isso para as nossas vivências. A condição financeira tem um impacto muito grande. E no meu caso, eu acabei passando por 3 cursos dentro da Universidade de Brasília e eu vi que é uma realidade não só de relações internacionais. As engenharias são cursos extremamente elitistas, os cursos da saúde, especialmente medicina, é extremamente elitista. As relações internacionais, né, é um curso melhor. Muito elitista também, porque a gente percebe que todo mundo ali já conhece vários países, já vem com um sobrenome importante, e eu sou uma estudante qualquer que estudou em escola pública, que passou por uma escola particular que não é das maiores e que eu só tive sorte de chegar ali, né? É o que passa pela nossa cabeça quando a gente entra nesses espaços. E como foi para você quando você conheceu o Lacre e como ele te influenciou na sua sensação de pertencimento à universidade? Eu fui um pouco resistente a entrar no Lacre no primeiro momento. Eu até agradeço a Issa, que insistiu muito para entrar no Lacre. A gente foi colegas e parceiras de um outro projeto do curso de réu. E ela sempre me convidava para as reuniões, sempre me chamava para as atividades, mas geralmente, né, a vida é sempre muito corrida dentro da universidade, eu não podia, não tinha tempo. Até que um dia eu aceitei ir e eu fiquei encantada, porque eu me senti muito acolhida, né? É um espaço em que, quando a gente entra, a gente se vê. Porque a gente se vê como os outros sentem também. A gente vê como as outras pessoas vivem na universidade uma situação parecida com a nossa. E foi a partir de então, no final de 2017, que eu comecei a frequentar as reuniões do Lacre e a compor o projeto, que fez parte não só da minha vida universitária, mas da minha experiência de vida como um todo. Porque estar na universidade passou a fazer muito mais sentido ao entrar no Lacre, né? Que a universidade é não apenas para você aprender uma área, uma profissão, uma carreira em si,
mas é também para você ter consciência das lutas que você deve enfrentar e qual é o seu lugar no mundo, né? O Lacre me mostrou isso, que enquanto uma mulher negra, uma mulher periférica, alguém que precisa lutar 2, 3 vezes mais para alcançar as mesmas coisas que outros colegas brancos, enfim, têm de mão beijada como privilégio, me ensina muito e me ensinou muito, né, a saber que não importa se eu sou a primeira pessoa negra, mulher negra, a estar nesse espaço ou, enfim, se eu vou ser a última, né? O que me importa é o que eu estou fazendo para trazer mais pessoas, assim como eu, precisam ter acesso a essas informações, a consciência racial, a consciência de classe, para que saibam também qual é o seu espaço, o seu lugar no mundo, e que assim possam mudar também a realidade de outras pessoas que têm a mesma origem. E o que você faz hoje? Hoje eu trabalho com política, eu atuo no Legislativo Federal, num cargo de assessoria, e é muito bacana assim, de ver que tudo que eu aprendi aqui, não só em questão de conteúdo, né, mas em questão de experiência de vida, me ajuda hoje com o que eu faço. Eu assessoro uma deputada que tem uma visão que, assim como a minha, é de ampliar esses espaços e que eu consigo, né, influenciar de alguma forma políticas públicas que visam ampliar o acesso de pessoas negras, pessoas com deficiência, mulheres, comunidade LGBT e outros grupos que sofrem alguma opressão, né, de pertencerem também ao mundo que a gente vive, né? Não só acesso às políticas de educação, mas também de saúde, de moradia, de alimentação, condições financeiras que possam ser melhoradas para que essas pessoas também tenham qualidade de vida. Eu sou o Vinícius Venâncio, eu tenho 26 anos, sou doutorando em antropologia aqui na Universidade de Brasília, atuo no momento como professor voluntário na disciplina de raça, diáspora africana e relações internacionais. Como foi para você, no início da sua jornada acadêmica, a universidade, como você via isso e como isso mudou depois de tanto tempo? Entrar no UNB era um sonho para mim. Eu nasci e cresci em Formosa, que fica a 60 quilômetros daqui de Brasília, e sempre almejei a universidade como um lugar não só de crescimento pessoal, de crescimento profissional, mas um lugar também que eu pensava como de algum nível de libertação para poder entender quem eu era. Entrar na UNB foi a realização de um sonho, mas também um choque de realidade muito grande, porque apesar de ter ingressado no curso de Ciências Sociais, e o curso de Ciências Sociais ser visto como um curso que tem muitas vagas, com um número de desistência muito grande, é também um curso marcado por uma elitização muito acentuada, no qual a gente tem na sala de aula filhos de diplomatas, filhos de governadores, filhos de professores da Universidade de Brasília. Então, essas pessoas que cresceram basicamente tendo como quintal de casa a Universidade de Brasília, tendo um incentivo de estudar nas melhores escolas do plano piloto, já entram na universidade sabendo que esse é o espaço delas. Para mim, esse não é um espaço que eu entendia como meu. Eu lembro que no primeiro controle de leitura que eu fiz de Introdução à Ciência Política, eu zerei. E eu fiquei, meu Deus, eu não vou dar conta de continuar isso aqui. Na primeira prova de Introdução à Antropologia, eu tirei nota 5 de 10. Eu fiquei me sentindo muito mal. Só que as coisas foram se ajeitando, eu fui entendendo o ritmo que a universidade tinha. Fui tentando encontrar meus grupos. Eu acho que por ter ingressado no ano de 2014, eu era da turma do Paz, então naquele período ainda, quando eu entrei, na verdade, são 90 alunos por semestre em Ciências Sociais, divide em duas turmas, é a turma do Paz e era a turma do Enem. Então minha turma, todo mundo acabando de sair do ensino médio, a gente conseguiu criar uma coesão mais ou menos grande, e é um momento de virada na história da Universidade de Brasília também, porque foi o primeiro ingresso de estudantes a partir da lei de cotas. Então, é um momento que se os professores que lutaram que hoje são professores, na época eram alunos, que
lutaram pelas ações afirmativas no final dos anos 90, início dos anos 2000, falavam que não tinham pessoas negras na UNB, eu ainda vejo um cenário muito diferente do que eu esperava, que vai mudando muito conforme novas turmas vão ingressando com as diferentes modalidades de ações afirmativas. E como você vê, qual a importância que você vê na criação de grupos como o LACRE e outros que promovem o acolhimento e a maior inserção de alunos negros na universidade? Eu acho que coletivos, grupos de estudo voltados para estudantes negros, estudantes indígenas, são centrais para garantir a nossa manutenção nesse espaço. Eu penso muito que quando eu entro no mestrado, começo a fazer parte do coletivo Zora Huston, que é o coletivo de estudantes negros do programa de pós-graduação em antropologia daqui da UNB, e aquele era um espaço de acolhimento, porque no mestrado, eu entro no mestrado sentindo um pouco que aquele lugar não era para mim ainda. Por mais que eu tenha feito graduação, mestrado, agora esteja fazendo doutorado, sendo professor na UNB, ainda ficava aquela sensação de não pertencimento, que eu não me via não só em sala de aula. Na minha turma, de 11 estudantes, éramos apenas 3 negros, mas também nas emendas das disciplinas. Se a gente passava por uma disciplina obrigatória, a gente sequer lia mulheres, quanto mais pessoas negras, pessoas indígenas. Então, esse processo que a gente chama de aquilombamento, de unir estudantes negros em um grupo de pesquisa, em um laboratório, é muito importante para a gente construir as nossas referências, porque a gente tem o cânone, que é o cânone hegemônico, o cânone branco, e lá a gente começava a descobrir que a gente tem o Du Bois, a gente tem a Lélia Gonzalez, a gente tem o Antenor Firmin, que estão, desde o início das nossas disciplinas, produzindo conhecimento a partir de uma perspectiva crítica racial, e eles não são lidos nas emendas dos cursos que a gente faz. E, para além disso, é um espaço também de acolhimento, é um espaço de manter a fé que é possível, de entender que as dificuldades vão acontecer, a gente vai passar por situações, enfim, não tem outro termo, situações racistas no espaço acadêmico, mas ter esse lugar de acolhimento no qual a gente pode chorar, a gente pode se abraçar, a gente pode se cuidar, além de construir disciplinas como do LACRE surgiu a disciplina de raça, diáspora africana, relações internacionais. No coletivo Zora Huston a gente produziu Negras Antropologias, a gente produziu um cursinho preparatório para ajudar estudantes negros que querem ingressar na pós-graduação em antropologia. É um espaço também para cuidar de nós mesmos, porque a saúde mental é um ponto central para pensar as políticas de permanência de estudantes negros e indígenas. E como você vê, depois de tanto tempo, depois de uma jornada que teve tantos encalços, como você vê a oportunidade de hoje ser um professor voluntário e lecionar uma matéria que é de raça e diáspora africana nas relações internacionais? Eu confesso que eu recebi o convite, na véspera do meu aniversário, inclusive, eu recebi o convite para assumir a cadeira de raça e diáspora africana nas relações internacionais. E quando o convite chegou, a minha primeira reação foi falar: não, mas eu acho que tem gente mais capacitada que eu para dar essa disciplina. Porque é isso, o processo de construção da autoestima acadêmica é algo que leva muito tempo. E eu recebi esse convite tem pouco mais de um ano, foi dia 7 de novembro de 2021, e eu acho que essa é a melhor experiência que eu tive dentro da Universidade de Brasília. Porque eu lembro que o processo de conhecer para mim autores negros foi um processo um tanto solitário, por mais que eu tivesse espaços de acolhimento que estavam discutindo esses trabalhos. Porque a minha pesquisa é com gente africana, eu faço pesquisa em Cabo Verde, então eu passava por outros autores que meus colegas que faziam pesquisa no Brasil não passavam. Enfim, obviamente ele acabava interseccionando interesses, mas eu precisava olhar para uma outra direção. Eu acho que ter a oportunidade de entrar numa sala de aula, ofertar essa disciplina e possibilitar, não só para estudantes negros, mas estudantes brancos, um espaço que eu não tive durante a minha graduação, que é ter uma disciplina inteira focada na questão racial e da diáspora, não só da diáspora africana, que no meu curso eu tento trazer bastante do contingente africano, porque é minha área de interesse, é muito importante para mim, para que a gente possa construir uma rede de continuidade, para que o que eu tive que correr atrás não morra em mim, eu possa passar isso adiante, e que, além disso, que estudantes
possam ver como eu tive pouquíssimas mesmo oportunidades, que existem professores negros e que eles podem estar nesse lugar onde eu estou hoje, embora a gente precise avançar muito na Universidade de Brasília, contratando mais professores negros, fazendo valer a lei de cotas do serviço público, que ainda não é feita da maneira correta na Universidade de Brasília, e ampliando as discussões sobre raça, sobre racismo, sobre gênero, sobre questões indígenas, para que a gente possa ampliar o nosso leque de interpretação e de as formas de conhecer o mundo. E o que é que você espera para o futuro? Como você vê os avanços que vêm acontecendo? Como você vê o caminhar da universidade? E deixa uma mensagem para as pessoas que estão vendo esse vídeo. É muito curioso, porque eu sou um pouco pessimista de forma geral, mas nisso eu tendo a ser muito otimista. Milton Nascimento, ele canta Nada será como antes amanhã. Eu acho que esse movimento que estamos fazendo de pensar a inserção e a permanência das questões raciais na Universidade de Brasília, não só na Universidade de Brasília, em outras universidades do Brasil também, é algo que veio para ficar. Eu gosto de dizer que nada será como antes, hoje mesmo. Eu acho que é um caminho sem volta. A gente não tem como dar esse passo atrás, porque estamos aqui e não vamos aceitar ou mais ouvir professores falarem que não temos autores negros, que a discussão não existe, ou coisas do tipo. É uma onda negra que está vindo com tudo, e obviamente vem o medo branco, vem as retaliações, mas quando a gente constrói isso coletivamente, como é feito pensando na Universidade de Brasília, desde a política de cotas cotas raciais para graduação, que é feita de maneira coletiva, que o Enegrecer tem um papel central nessa luta, eu acho que a gente só tem a ganhar. Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Ana, eu tenho 19 anos e eu estou no 3º semestre de Relações Internacionais e eu fui convidada para falar um pouco sobre como foi minha trajetória antes de entrar na UNB, como está sendo agora e como o Lacre está me ajudando a navegar esse espaço. Primeiro, eu via a UNB antes sempre como um sonho, assim, mas eu achava muito distante, porque eu sempre estudei em colégio particular e eu acabava sendo a única menina negra da sala e eu não conseguia ver pessoas que tinham o mesmo sonho que eu, a mesma vontade de entrar na UNB, a mesma vontade de me encontrar num espaço, numa universidade pública e entender diferentes realidades, entender diferentes visões. E aí foi onde o Lacre entrou, assim. Eu faço, para quem não sabe, né, o Lacre, é importante falar, é Laboratório Afrocentrado de Estudo das Relações Internacionais, e a gente busca, além de debater temas de relações internacionais, tornar o Instituto de Relações Internacionais e a UNB como um todo, tanto que ele é aberto para outras pessoas de outros cursos, um espaço seguro para pessoas pretas. Então, quando eu chego aqui na UNB e entendo que tem um espaço para mim, que eu consigo me entender e que tem outras pessoas de diferentes realidades, de diferentes cursos, com diferentes interesses, também compartilhando do mesmo senso de pertencimento, isso significa muito para mim. Até porque foi uma coisa que eu senti muita falta na minha infância. E entender isso e compreender e saber que eu tenho espaço e que eu venho aqui toda sexta-feira de manhã e eu acordo muito feliz, sinceramente. Eu nunca achei que eu ia querer vir para a UNB sexta-feira, mas eu venho por conta do Lacre, eu me sinto muito acolhida e consigo compartilhar várias coisas que durante a semana eu não tenho esse conforto de falar com outras pessoas. E eu acho que é isso, essa é a minha experiência. Oi, eu sou Maíra de Deus Brito, sou jornalista, eu sou mestra e doutoranda em Direitos Humanos aqui pela Universidade de Brasília. Então, Maíra, como é a sua experiência com as cotas? Eu acho que, na verdade, eu não tenho dúvida, né? Eu acho que é uma experiência muito bem sucedida, e não só para mim, mas para todo mundo. É uma vitória coletiva, acho que a gente não pode se esquecer disso.
Eu sou cotista no doutorado, eu fui cotista no mestrado, e como eu sempre gosto de lembrar, que foi graças às cotas que eu cheguei à pós-graduação e se hoje eu tenho um título de mestra, estou chegando aí no título de doutora, consegui inclusive lançar um livro, né? O resultado do meu mestrado se tornou um livro, então assim, tudo isso eu não tenho dúvida que existe uma parcela de contribuição das cotas raciais para a pós-graduação aqui na Universidade de Brasília. E o que a Maíra, de 16, 17 anos, acreditava que seria o futuro dela? Como ela via que seriam as experiências dela? É uma boa pergunta, né? Eu acho que eu não imaginava que ia dar tão certo assim. Eu podia dizer que é sorte, mas sorte é outra coisa, né? Eu acho que essa luta coletiva, né, sobretudo que teve início lá atrás com o coletivo Enegrecer, e é bom a gente lembrar quem chegou antes, o Enegrecer foi muito importante nessa defesa, né, das cotas para a graduação. Eu acompanhei de longe, eu ainda estava no ensino médio, mas eu acompanhava as manifestações, os debates. Então, com o tempo, por mais que eu não tenha feito a graduação aqui na Universidade de Brasília, eu fiz numa instituição particular, também aqui de Brasília, mas eu acompanhei esse processo da universidade se tornar mais negra por causa das cotas para a graduação, e hoje eu estou vendo a pós-graduação se tornar mais negra também por causa das cotas. Então, eu não imaginava que ia dar tão certo assim. E qual é a sensação que você tem, que as suas experiências te trouxeram, de como você se sente ao poder hoje transmitir tudo isso, poder falar sobre isso para pessoas que estão onde você estava tempos atrás? Eu acho importante, né, que a gente continue falando sobre, pensando sobre. Enquanto a gente não vê 56% das universidades negras, a gente tem que continuar falando sobre cota racial, sim. Eu fico pensando muito na Vitória, por exemplo. Quando a gente pensa, né, é engraçado, a gente falava disso lá atrás e hoje a gente vê, porque é isso, a gente falava da importância das cotas raciais na graduação e hoje na pós, falando assim, cara, a gente vai ter mais profissionais negros, negras, a gente vai ter mais professores negros e negras, e hoje eu sou esse resultado, é isso. Eu não imaginava que eu ia seguir esse caminho, né? Eu, inclusive, quando comecei o mestrado, eu dizia que nunca ia dar aula, corta para mim hoje professora, porque eu também sou professora, dou aula numa instituição particular aqui de Brasília. E aí eu fico pensando nisso e pensando no impacto, né? Porque é isso, aquela menina de 16 anos não imaginava que ia virar uma professora e que hoje eu ia brigar, por exemplo, para colocar autores e autoras negras nas ementas, ter debates de pessoas negras em sala de aula, indígenas também, eu acho importante citar isso, né? Porque quando a gente está falando de cotas raciais, não só pessoas negras estão sendo beneficiadas, pessoas indígenas também. Então, eu acho que é uma mega vitória. Então, assim, eu gosto muito de poder passar o que pessoas negras, o que pessoas indígenas, o que pessoas, enfim, de povos originários, ciganas, entre outros, né, estão produzindo para a gente, enfim, romper com essa lógica que já deu, né, de só ler homem branco, heterossexual, cis, europeu. Eu acho que já deu, já passou. Eu acho que tá na hora da gente... Passou, né? Passou da hora da gente fazer essa transformação. E eu acho que a gente está vendo o início desse caminho bonito aí. Agora que a gente já fez uma viagem para o passado, eu te convido para a gente olhar para o futuro. O que você espera das gerações que ainda vêm? Qual a postura que você espera que as pessoas que estão na universidade de hoje tenham em relação às cotas, em relação a autores negros, a negras e principalmente em relação ao outro, a quem está próximo? Eu acho que... Eu tenho pensado muito sobre isso recentemente. Eu acho que é muito importante a gente romper essa lógica que é muito patriarcal, que é muito branca, heteronormativa, muito cis. E assim, né, ela flerta muito com o capitalismo, que é extremamente individual. E a gente tem que parar de ser tão individualista e ser mais coletivo, né? Os grupos têm que ser mais coletivos. Então, quando você me fala de futuro, eu espero que as pessoas consigam agregar mais, se juntar mais. A Maíra está aqui, mas a Maíra não está aqui sozinha. Eu faço parte de um grupo aqui da Universidade de Brasília chamado Maré, né, que é um núcleo de cultura, estudos jurídicos e Atlântico Negro, e que eu também não tenho dúvida que hoje eu sou o que eu sou porque eu fazia parte de um coletivo de pessoas que estavam pensando gênero, raça, classe, entre outros debates aqui na universidade. Então é isso, assim, eu espero que as pessoas que estão chegando agora não se esqueçam a importância do coletivo. Me incomoda um pouco essa frase, né? Uma sobe e puxa a outra. Me incomoda um pouco essa lógica de subir, mas, né, tipo, no sentido de aquela conversa de pretos no topo, etc. Eu não gosto muito disso, não. Mas eu gosto de pensar que a gente pode, juntos e juntas,
fazer coisas muito grandes e muito bonitas. E é isso, assim, se hoje a gente chegou onde chegou, porque existia todo um coletivo. Então, que os nossos avanços, as nossas conquistas, as nossas vitórias sejam ainda maiores, justamente porque a gente não esqueceu que todo esse processo é um processo coletivo e não individual. A universidade está sempre em movimento. E é esse movimento, são essas transformações constantes que transformam o espaço em um lugar de conhecimento, de crescimento e de autenticidade, mas principalmente um lugar de todos e de cada um.